Experiências boas aí, vamos lá. Eu quando, por volta dos 15, 16 anos, eu já trabalhei desde os 10 anos, 11 anos, né? Já trabalhei em gráfica com o Daniel Barroso. Sim. Já trabalhei em várias coisas aí, quando eu era mais novo. E assim, meu pai sempre ensinou, né, a valorizar o dinheiro, né? Valorizar a condição que a gente tinha, ter o pé no chão, né? E trabalhar, porque o trabalho dignifica o homem, né? A famosa frase. Então, se você soa, né? E cansa para receber algo, você começa a valorizar, né? Então, assim, deu os 16 anos, meu pai ficou sabendo daquele estágio, né? Da Caixa Econômica. E foi lá pedir o emprego, né? Tentar o emprego. Aí me levou, eu tô, né, primeira vez que eu vou, tipo assim, entrevista, né, porque emprego a gente consegue às vezes até sem entrevista quase, né, você tem que trabalhar, fala assim, ó, o menino tá precisando trabalhar, põe pra trabalhar aí o dono da empresa vai deixar o menino trabalhando. Sim. E tal, na época, né, hoje em dia evoluiu bastante, tem ainda, mas na época era praticamente assim. Aí entreguei o currículo, fiz as entrevistas e tal, e na época era o Paulinho, que era o gerente, cara muito bom também, gerente excelente. Aí fiz a entrevista com ele, passei e tal, comecei a trabalhar. Aí na época não era nem estágio, era terceirizado, porque tinha um estágio, você tinha que estar... Eles forneciam o estágio, salvo engano, para a escola, né? Tinha até tal, não sei qual que é o curso que você tinha que estar lá na época, para você estar no estágio da escola. E vencia o contrato também e tinha o terceirizado. Aí o terceirizado era a empresa terceirizada que te contratava para você ser recepcionista ou telefonista, salvo engano. Aí até hoje tem esse cargo lá ainda, né? Terceiriza, que a Caixa terceiriza, para ela não ter que colocar como um concursado. E entrei, eu recebia R$1.000, cara, na época. R$1.000. Eu trabalhava muito. Aí eu chegava 8 horas da manhã e saía 5, né? Tinha uma hora de almoço, saía 5. E o ônibus, igual eu te falei, era 5h03, né? Em casa. Aí aqui no centro passava 5h12. Então eu comecei a refletir, falei assim, na época da faculdade, né? Falei assim, eu vou gasto 5 minutos pra chegar até em casa. Se eu for em casa, eu vou chegar quase que atrasado. O ônibus ficava me esperando, o Leleu, do ônibus na Mantua. Aí ficava meio que me esperando. Tinha dia que eu chegava, o Leleu tava na esquina esperando, só. Na esquina da minha casa esperando, só trocava a mochila e pronto. Aí eu falei assim, pra que eu vou ficar essa correria, sendo que eu posso ficar aqui, né? Aí eu comecei a pegar o ônibus aqui no centro. Aí, voltando pro trabalho. Aí comecei a trabalhar na Caixa Econômica, fiquei lá 3 anos e meio, trabalhando bastante. Fazia não só o trabalho do terceirizado, né? Fazia muito trabalho do pessoal também, porque eram poucos funcionários e precisavam tinha muita demanda para pouco funcionário, né? E eu sempre me dispus a ajudar, o pessoal sempre me ensinou também. Devo muito à equipe que eu trabalhei lá também, que me ensinou muita coisa, tanto da vida quanto de trabalho também, né? E fiquei lá 3 anos e meio, mas aí chegou num nível que não dava mais, porque o cargo não subia de salário. Então você ia ficar ali e morrer na praia. Você ia trabalhar e morrer ali, ficar ali. Porque não tinha prospecção de crescimento, não crescia salário, só reajuste salarial mesmo. Ou você passava no concurso, estudava, que na época nem concurso tinha direito. Era quase que de 3 em 3 anos, de 4 anos na época. Até hoje é pouco. Demora, né? Aí fui sair e tive uma proposta para ir pro... Antes de sair, na verdade, tive uma proposta para ir pro Bradesco. O pessoal lá ficou sabendo que eu tava pensando em sair. E o gerente, o Thiagão, me ligou e falou assim: você tem 2 dias para sair daí. Se você não sair daí, eu chamo o próximo. Eita, aí eu... louco, né? Nossa, chamei o gerente e falei assim, cara, você tem que me mandar embora. Aí ele, que isso, meu? Não, tô com uma proposta de emprego aqui, cara, você tem que mandar embora pra me aproveitar os benefícios, né, cara? De você encerrar contrato, né? Pra você não ficar fundo de garantia e tal, essas coisas, ia ajudar bastante. Aí eu nunca pedi pra sair de emprego, né? Graças a Deus, nunca pedi pra sair. Mas aí juntou o útil com o agradável, né? Aí o gerente, felizmente, não conseguiu fazer esse acordo nem nada. E eu fui e fiz minha carta de demissão na sexta-feira. O Thiago me ligou, tipo assim, isso era na quarta, que eu fui lá e fiz entrevista e tal. Aí na sexta de manhã ele me ligou. Aí o Zé Rufino falou assim: você tem até meio-dia. Se você não trouxer sua carteira de trabalho que até meio-dia, eu chamo o próximo. Aí, tá louco, aí eu virei pro gerente, assinei a carta de demissão. Falei assim: vou ficar até 5 horas, até o fim do dia. Mas eu já tô assinando aqui te entregando que eu tenho que pegar o outro ali, porque senão eu fico sem trabalho.
Aí ele falou, não, tranquilo. Aí fui lá, levei a carteira de trabalho, fiz as provas lá, tudo, as etapas do processo seletivo do Bradesco. E graças a Deus consegui. Certo. E fui pra lá. Aí começou no Bradescão. Segunda instituição. Aí fiquei lá quase 4 anos também, trabalhando lá. Aprendi muito, cresci bastante também na empresa. Aprendi muito do mercado financeiro, aprendi muito como gerir equipe também, trabalhar como eu estava estudando nessa parte de gestão, né, de engenharia de produção. Consegui pôr em prática muitos projetos lá, vivenciar essa gestão, lidar com pessoas, com cliente, né, com vendas, né, mercado, o setor comercial, né, trabalhei muito no setor comercial. Aí lá eu atuei praticamente como gerente administrativo, não foi cargo porque lá, como é uma agência pequena, eles tinham só um gerente geral e um administrativo, só que eram 4 funcionários. Então você abriu um banco, 4 funcionários, cara, para abrir um banco. E assim, com muito cliente, né, muita demanda. E era um caixa só, um atendente de mesa, tipo um atendente, e o gerente administrativo e o gerente geral. Então era puxado. Teve época de a gente abrir a agência lá, 2 semanas direto aí com 2 funcionários, cara, eu e mais um. Nossa. Então lá, tudo, cara, você tinha que fazer de tudo um pouco. E era bom, porque assim, é muito desgastante, né? É muito desgastante, você sobrecarrega. Tinha dia de você chegar em casa assim, querendo fazer algo e você não conseguia, porque você estava esgotado. Seu corpo aguentava trabalhar, mas sua mente, você não conseguia nem ler um livro direito. Se a mente não funciona, já era, né? Se você não descansa a mente, você não é ninguém no outro dia, né? E assim, fui trabalhando nisso, aprendi muito a gerir até o meu tempo, né? A minha própria vida com isso, foi bom. Porque pessoa mais nova, velho também, mas assim, o mais novo tem mais esse gás, essa energia de querer aprender, de querer correr atrás, de querer ver resultado, né? Ir pra cima e tal. E lá tinha muito isso, o time era muito alinhado, muito planejado para resultado. Então a gente via muito resultado e ia para cima. Então trabalhava feliz, cara. Era cansativo, mas trabalhava feliz, rindo, trabalhava muito. Fazia hora besta, né? Que é tipo a hora extra sem receber. Quem nunca? Quem nunca? Mas fazia feliz, cara, entendeu? Porque você tá agregando pro seu currículo, você tá aprendendo, e isso me fortaleceu bastante. Até que um dia a agência caiu de porte, né? A gestão atual que estava lá não conseguiu administrar muito bem os resultados, a equipe, e caiu muito o resultado dessa agência da regional, que fala, né? Se eu não me engano, eram 23 agências da mesma regional, e não conseguiu dar o resultado que a diretoria precisava. Então ele caiu o porte. Aí perdemos 3 vigilantes que trabalhavam lá, então teve tipo assim, muito posto de trabalho perdido, né? Por falta de gestão. Mandar embora. Caralho. Aí mandou embora os 3. Funciona ser um vigilante? Cara. Aí o que aconteceu? Não tinha tesouraria mais na agência. Então não tinha caixa interno. Tinha só os caixas eletrônicos lá fora. Aí virou quase que um posto de atendimento também, entendeu? Você ia se auto-atender no caixa eletrônico. Você não tinha o caixa lá dentro pra você sacar, então não tinha dinheiro lá dentro. Tinha um dinheiro só nos caixas eletrônicos. E quem fazia o abastecimento dos caixas eletrônicos era uma empresa terceirizada. Então, perdeu esses 3 funcionários e eu, né? Fui o escolhido da vez. Aí, foi bacana. 3 pessoas lá. Eles ficaram com o gerente geral, administrativa, e mais um atendente, eu acho. 3 pessoas. E a copeira, né? Que fazia limpeza, cuidava da gente lá. Isso é a mãe, complexo, né, Rufino? Porque, por exemplo, se eu tô... Assim, eu não acredito. É uma coisa que eu acredito, né? Eu não tenho o know-how. Mas, por exemplo, vocês estavam lá com altas demandas porque faltava funcionário. E aí, como tinha muita coisa pra fazer, vocês não conseguiam entregar tanta coisa, né? Aí, ao invés de eu colocar mais funcionários para atingir as metas, eu vou cortar o que já é muito pouco. Isso é o que eu falo, a famosa gestão, né? Você não precisa fazer algo que é inovador, né, na vida. Se você fizer bem o básico, entendeu? Faz bem o básico. O básico funciona. O básico funciona. Então, assim, a gestão não fazia nem o básico, entendeu? Entendi. Então, não tinha como. E ao mesmo tempo dela não fazer o básico, ela não preocupava com a equipe, entendeu?
Então, assim, a equipe lá se sacrificando, trabalhando, lutando, e o gestor não fazia nada, tanto pela equipe, nem pedia, nem apoio, não pedia suporte para a diretoria, tipo assim, não passava o que estava acontecendo na agência realmente para a diretoria. Então a diretoria vai ver números, ele não vai ficar vendo. Ia demonstrar uma fragilidade para ele. Isso, né? e ele veio o gerente da época, ele veio do HSBC, então ele veio de outro banco e já tinha mais de 20 anos, salvo engano, lá. E que o Bradesco comprou o HSBC na época, né? Aí ele veio de lá e ele tava, salvo engano, na época que eu fui desligado, ele tava com quase 24 anos de banco. Então ele não vai pedir conta, né? Um cara que tem um acerto aí gigantesco de 24 anos com a empresa, ele não vai pedir conta. Então ele vai, o famoso pirraçar, ele vai ficar pirraçando na empresa lá até eles cortarem ele. Tanto que, depois de 30 dias exato que eu saí, a diretoria chegou e desligou ele também. Então, assim, ele prejudicou toda a agência. Então foi erro. Começou o erro de gestão do diretor, do gerente, né, da agência, e subiu para a diretoria. Porque, na verdade, começou na diretoria, que é ela que tem que gerir o gerente, né? Ela tem que administrar o gerente. Se você não está indo bem, então tem que ver o que eu posso fazer para te ajudar para essa agência dar resultado. Né? E eles não tinham esse olho, eles tinham um olho assim só para produção. Felizmente, alguns bancos é assim, entrega e foda-se como, entendeu? Entendi. Não quer nem saber se você tá bem, se você tá morrendo, se você não tá, ia entregar. E assim, depois de 30 dias exato, desligaram o gerente geral também. E aí, não sei muito o que aconteceu depois, né? Mas aí trouxe o gerente e tal, foi pra frente. Eu ser desligado, salvo engano, estava próximo da pandemia, se já não